Nessa emoção contigo, garotinho Roberto. Vai ser autorizado pelo Milton Pereira Sampaio. Contagem de passos ali, atrás do gol. Atenção, lá vem o Roberto. Na contagem, partiu pé direito, bateu. Não, Yuri Alberto. Ele tentou uma graça, tentou bater ali de chapa, tentou colocar, recuou. Deu praticamente com as mãos pro goleiro Rossi. E Roberto, não garoto, não garoto. Alô, Sidney. 4 meses sem fazer o gol, são 9 jogos e aí ele tem a oportunidade de bater um pênalti contra o Flamengo, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele não deu nenhuma cavadinha, ele pode ter tentado uma cavadinha, mas pegou muito mal, recuou a bola pro goleiro Rossi. Sabe o que é isso aí? É falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros, sabe? É ter um entendimento, é uma coisa ridícula. O goleiro já estava caído, ele errou. Quando você faz uma porra dessa e perde o jogo, você tem que ser multado. Eu joguei bola há 17 anos. Eu nunca fiz essa merda do Claro. Eu errei pênalti pra cacete. Sabe como eu errei pênalti? Metendo a bola no canto, metendo a bola no chão, chutando a bola pra fora. Vai tomar no cu. Jogador que faz uma merda dessa tem que ser chamado a atenção dentro do vestiário, tem que ser chamado a atenção pelo presidente, a torcida tem que vaiar. Foda-se que é o Yuri Alberto. Foda-se quem é que seja. O Corinthians é muito maior que todo mundo. O Corinthians é maior que o Sócrates. O Corinthians é maior que o Rivelino. O Corinthians é maior que todo mundo. Boa noite, Domi. Boa noite, Trajano. Eu acho assim, ele devia chorar de novo, né? Ele chorou de emoção quando ele fez aquele gol. Agora o Corinthians perdeu por 2-1. Ele devia chorar de novo, porque aquele pênalti que ele bateu ridículo no primeiro tempo fez total diferença no resultado da partida. Aliás, não só aquele pênalti, como os outros 3, 4 gols que ele perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o Rossi, fizeram diferença no final da partida. Então, ele chorou de emoção quando ele fez o gol de 1-0. Agora chora porque o Corinthians perdeu por 2-1 e ele é um dos principais responsáveis pela derrota. Porque teve nos pés diversas chances e o pênalti. E assim, a crítica que eu faço ao pênalti não é porque ele perdeu o pênalti, é pelo jeito que ele bateu o pênalti. Pelo jeito que quem bate pênalti desse jeito. Pega mais ou menos. Tenta lembrar uns 3 nomes, Trajano, junto comigo, Domi, de quem batia pênalti dessa forma. Djalminha, Marcelinho, Petkovic batia assim também de vez em quando. 3 caras altamente técnicos, altamente habilidosos, altamente íntimos com a bola. Jogadores que têm domínio de bola, sabem onde bater, de 3 dedos, por dentro, tudo. Esses caras podem tentar fazer esse gol de cavadinha porque eles têm qualidade para isso. O Yuri Alberto, a técnica, a habilidade não é a qualidade dele. Apesar de ter feito um belo gol, ele não deu um drible no Léo Ortiz. Ele deu um biquinho, ele chegou antes, deu um biquinho, pegou na frente e fez o gol. É uma ótima jogada para atacante. Fiz diversas vezes isso, porque é coisa de centroavante mesmo. Mas a cavadinha, quem dá a cavadinha, quem pode arriscar a cavadinha, é gente desse tipo que eu falei. Altamente É Zidane, né? Zidane, sabe, o Trajano vai lembrar de um cara que eu vou falar aqui, que é o Ailton Lira, que ele ia caminhando para a bola e o goleiro quase se matava de um lado, a bola estava rolando do outro lado. Era um jogador altamente técnico. Grande jogador. Então, esses caras, eles têm qualidade para fazer isso. Agora, o Yuri Alberto, ele não consegue dominar uma bola, gente. Ele é ótimo centroavante, finalizador, mas não domina uma bola. Fala, galera do canal Fielzaço. Hoje vamos falar sobre a derrota do Corinthians diante do Flamengo, um jogo que deixou a torcida com um gosto amargo na boca. O Timão recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Brasileirão e acabou derrotado por 2-1, em uma partida marcada pelo desperdício de chances e pela falta de fôlego na etapa final. Mais dolorosa do que a derrota foi a forma como ela aconteceu. O time de Dorival Júnior, mesmo inferior tecnicamente e com vários desfalques importantes, como Garro e Memphis Depay, conseguiu ser melhor durante grande parte da partida. O Corinthians empilhou oportunidades no primeiro tempo, pressionou de maneira intensa e sufocou o Flamengo nos 40 minutos iniciais. A estratégia de Dorival foi clara: jogar com uma linha de 5 defensores e dar liberdade para os alas avançarem. Ranielli foi improvisado como zagueiro pela esquerda, função que antes vinha sendo ocupada por Angileri, e conseguiu segurar bem a marcação. No meio de campo,
Breno Bidon se destacou, clareando jogadas e abastecendo o ataque. Matheus Bidu também merece destaque pela intensidade. A postura do time foi elogiável, intensidade, organização tática e muita disposição. O Corinthians simplesmente não deixava o Flamengo respirar. Mas todo esse domínio tinha um problema grave: a bola não entrava. Yuri Alberto teve, pelo menos, 3 chances claras de abrir o placar. E ainda protagonizou o lance mais frustrante da noite: um pênalti cobrado de forma displicente, praticamente recuando para o goleiro. A torcida não perdoou, e muitos chamaram o lance de bizarrice e não de cavadinha. Apesar da queda no final do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu abrir o placar no início da segunda etapa, reacendendo as esperanças da fiel torcida. Mas o cenário logo mudou. O Flamengo passou a ter mais posse de bola, empurrou o Timão para trás e aproveitou o desgaste físico da equipe paulista. Dorival até tentou renovar a energia do time com substituições, mas ficou claro o tamanho da diferença entre os elencos. Enquanto no Flamengo entraram Danilo, Alex Sandro, Jorginho, Luiz Araújo e Gonzalo Plata, no Corinthians entraram Angileri, Thales Magno, Kaká, Ryan e Vitinho. A equipe ganhou disposição, mas perdeu qualidade técnica. No fim, os gols perdidos e o banco limitado custaram muito caro. O Flamengo aproveitou, virou a partida e levou os 3 pontos de Itaquera. Para piorar, o segundo gol rubro-negro nasceu de um lateral marcado incorretamente pela arbitragem, o que aumentou a indignação da torcida. A derrota aumenta a pressão sobre o Corinthians, que ainda luta para se afastar da parte de baixo da tabela. Porém, ao mesmo tempo, ficou a sensação de que a equipe poderia ter conseguido um resultado melhor, se tivesse sido mais eficiente nas chances criadas. Agora, vamos acompanhar a coletiva de Dorival Júnior, que falou após a partida e analisou os erros, o desgaste físico e o momento da equipe. Vai Corinthians! Marco Belo, Rádio Transamérica. Uma dúvida honesta, Dorival, qual a ascensão do técnico sobre o jogador que vai cobrar o pênalti daquele momento em que ele está com a bola na marca da Cal até ele cobrar? Aquele momento lá é do jogador, ele cobra do jeito que ele quiser, ou o técnico pode falar cobra forte, cobra falta, cobra fraco, cobra do jeito que a gente treinou, cobra no ângulo. O que o técnico pode mudar ou não mudar naquele momento? Obrigado. Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes. Temos que amargar tudo isso. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro aqui da Record. Na maioria das vezes, o que os treinadores, alguns treinadores do Brasil, mais pedem é tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado, o que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente viu no segundo tempo algumas trocas, pelo menos na perspectiva do campo, motivadas pela parte física, né, pelo cansaço dos jogadores. E recentemente o Corinthians ele tem apresentado alguns problemas de lesões musculares, né? Os casos do André Ramalho, que hoje ficou fora, o Memphis Depay, o Garro e em outro momento o Mateuzinho. Qual a autocrítica que a comissão tem, que o clube tem a respeito do trabalho físico recente e que também certamente está atrelado à queda de produção no segundo tempo? Obrigado. Olha, nenhuma. Nós temos suportado as partidas inteiras. Nós tivemos, sim, algumas lesões, como todas as equipes estão tendo. Não tem como, ao longo de uma competição, ir jogando praticamente com a sequência que as equipes vêm jogando, vêm atuando,
não tem como você fugir a esse contexto. Uma lesão ou outra irão acontecer. Nós tivemos várias lesões por traumas, por choques, mas na maior parte das vezes uma lesão muscular ela vai acontecer. A carga ela é muito alta, nós ficamos com um elenco muito reduzido, vocês têm acompanhado a quantidade de jogadores que nós perdemos. Para esse momento, é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe, né, ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos tem acontecido, com todas as equipes do futebol brasileiro. E o Corinthians não está sendo diferente. Nós tivemos uma contratação no início do ano, uma contratação no meio do ano. Apenas isso. E nós estamos buscando as opções dentro do nosso grupo, dentro do nosso elenco, justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda sobre o plano físico, você tem um jogador de 18, 19 anos que entrega muito na parte ofensiva e também na marcação. Você vê o Guinegão a todo momento marcando a saída de bola, muito intenso. Ele sai para a entrada do Thales Magno, que me parece hoje sem confiança, mas todo jogo o Thales Magno entra. Por que a saída do jogador que te entrega de intensidade, de ofensividade, também deu um belíssimo passe para o Yuri Alberto, a saída do Guinegão e a opção pelo Thales Magno, e por que ele entra todo o jogo e me parece sem confiança? Olha, a confiança o jogador só adquire atuando. Ele tem feito bons treinamentos, nos chama a atenção esses detalhes. Você não pode passar os 90 minutos tendo necessidade de melhorar a fluência da sua equipe e não tomar nenhuma atitude. Eu tenho que fazer uma alteração. Alguém tem que sair, não tem jeito. Naquele momento, nós tínhamos ainda um jogo em que o Flamengo se apropria do meio-campo, começa a ter um pouco mais de volume, e nós precisávamos de algo novo que pudesse nos fazer com que melhorássemos, sem que abríssemos muito a equipe. Em determinados momentos, um terceiro atacante, ela te dá uma outra condição, porém, desde que você tenha o meio de campo sustentando a sua equipe, sustentando a partida, coisa que não vinha acontecendo. Então, as nossas mudanças foram nesse sentido. Algumas físicas, tentando melhorar o rendimento. Tivemos que mudar para trás, o que é muito difícil para uma partida como essa, mas tivemos necessidade. E as mudanças buscando uma melhoria no setor ofensivo. É o que nós temos, foram as possibilidades apresentadas e nós tínhamos que fazê-lo para que não passássemos os 90 minutos sem tomarmos uma atitude ali atrás. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria te ouvir mais sobre esses dois tempos. Você até falava do sucesso, na sua visão, do primeiro tempo do Corinthians. E aí, no segundo tempo, há um desempenho diferente, até o Flamengo joga mais. Queria te ouvir o que pode explicar esses dois tempos tão distintos. É a parte física, é a parte mental também. E sobre o primeiro tempo especificamente, custa caro a quantidade de chances perdidas contra uma equipe dessa qualidade? Dá para dizer que foi esse o motivo que acabou no segundo tempo trazendo a derrota também? Eu acho que você resumiu tudo que foi a partida. Nós criamos no primeiro tempo, tivemos volume, tivemos posse, a exceção dos últimos 8 minutos, que nós perdemos um pouco o controle, o que é um fato normal e natural, frente a uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível, e em que as trocas elas ainda melhoram todo o contexto que vinha sendo apresentado. Eu acho que nós fizemos uma partida onde merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos, senão nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida praticamente neutraliza esse momento que nós tivemos, e o jogo se torna novamente aquele jogo disputado. Num erro
Na segunda etapa, o lateral era nosso time para naturalmente para se posicionar, para poder bater o lateral, acaba sendo dado ao Flamengo, e com isso nos pegou totalmente abertos, e eles aproveitaram. Mas na segunda etapa nós tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que nós colocamos no primeiro, da intensidade que foi colocada e das oportunidades criadas que, infelizmente, nós não soubemos aproveitá-las. Dorival, boa noite. Henrique Filhote, da Rádio Craque Neto. Dorival, ainda abordando essa questão que você citou do segundo gol, você ressaltou um pouco dessa questão da arbitragem, mas isso também não indica uma certa falta de concentração por parte da sua equipe, no sentido de um lance que a gente, vendo as câmeras, vê que foi lateral para a equipe do Corinthians, mas ali no momento do jogo, um momento de desligamento, de reclamação com a arbitragem, acabou resultando numa derrota em menos possíveis 1 ponto na conta do Corinthians na tabela, que seria importante nesse momento? Você me desculpa, mas todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. Infelizmente, quando sai a jogada, se não me falha a memória, foi o Plata que pegou a bola, estava muito próximo dele. Ele já pega a bola rapidamente. Ele teve essa percepção, mas a sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil, não foi um lance complicado. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno é um dos melhores bandeiros que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. Mas era uma jogada muito clara, muito nítida. Então não é falta de concentração. Até porque quando ele levanta a bandeira, que ele segura em cima, todos nós estávamos esperando dele fazer o movimento para a esquerda, ele fez para a direita. Quando ele faz para a direita, o Plata já estava em cima da bola. Ele pega a bola e faz a batida. É impossível isso. É impossível. E a partir daí, acaba saindo o gol. Boa noite, Dorival. Aqui é o Centro, Bruno Cassucci, do GE. Para o próximo jogo contra o Inter, você já não conta com o Yuri Alberto, que levou o 3º cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão. Eu queria saber se para esse jogo você conta com o retorno do Memphis Depay, se a previsão do departamento médico é que ele já esteja liberado. E em relação ao André Ramalho, que a gente descobriu hoje que está machucado, é algo mais sério ou o atleta ainda pode voltar antes da pausa para a data FIFA? Eu não acredito que nem tenhamos o Memphis, tampouco o André, nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida. Boa noite, Dorival, tudo bem? Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa, aqui na sua frente. Apesar da derrota hoje, 2-1 para o Flamengo, talvez uma das melhores partidas individuais da equipe, na verdade, do Breno Bidon. Eu queria que você comentasse um pouquinho da partida dele, que conseguiu fazer boas viradas de jogo, conseguiu dar ritmo para o meio-campo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e depois eu queria que você explicasse também a saída dele. Foi alguma questão física? Por que ele saiu para a entrada de outro jogador? Obrigado, boa noite. A saída foi física, o Bidon vem crescendo, vai evoluindo a cada momento. Vem dando uma consistência muito grande. Eu acredito que a equipe tenha feito uma grande partida, não foi só o Bidon. A equipe, num todo, coletivamente, fez uma grande partida. Infelizmente, o resultado não foi aquilo que desejávamos, mas a equipe trabalhou para que pudesse ter tido um resultado um pouco diferente. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda sobre o Bidon, já dá para afirmar que ele e o Vitinho disputam a posição no meio de campo na ausência do Rodrigo Garro? Obrigado. Olha, depende da função. Eu acho que o Vitinho vem executando essa função em alguns momentos de treinamentos. O Bidon, eu acho que tem uma característica que não que aproxime, mas é uma característica assim, semelhante em alguns momentos da função que o Garro executa. Logicamente que cada um tem as suas qualidades individuais um pouco diferentes,
Mas é um jogador que, para mim, ele tem muito mais potencial de um meia do que propriamente de um volante. Eu não o vejo como um volante. Eu vejo como um jogador que tem múltiplas funções em campo e que vem crescendo, vem desenvolvendo muito bem e vem num processo de evolução muito bom. Ainda pode acrescentar muito para a nossa equipe. Dorival, boa noite. Aqui na sua frente. Na semana passada, o Corinthians enfrentou o Lanterna do campeonato, teve uma atuação aquém e perdeu. Hoje, o Corinthians enfrentou o líder do campeonato, teve uma boa atuação, sobretudo no primeiro tempo, ainda que tenha perdido. Por que a sensação, por que parece que o Corinthians escolhe os melhores jogos para terem os melhores desempenhos? Se eu tivesse essa resposta, eu já teria corrigido todo o sistema, pode ter certeza. A gente trabalha para isso. Na semana passada, nós fizemos uma preparação semelhante ao que nós fizemos essa semana com a equipe, para jogarmos com a equipe do Flamengo, e o nosso rendimento foi muito abaixo daquilo que esperávamos. Vários fatores, mas muito abaixo. O mesmo sistema de trabalho, muito mais concentração, muito mais foco e um rendimento muito diferente. É difícil às vezes. Fui atleta, eu sei o que é. Em alguns momentos, muita coisa passa. Em outros, você se atenta muito mais. Cabe a todos nós nos preocuparmos com isso, mas vai muito do momento também do grupo, dos atletas, de um modo geral. Não é uma situação fácil de você corrigir de uma maneira tão rápida, até porque você só percebe o que vai acontecer no momento em que a partida esteja se desenvolvendo. Dorival, José Eduardo da agência Ultimão. Em relação ao Kaique, que veio tendo até algumas oportunidades no time titular, com os desfalques, no entanto, nos últimos jogos não vem sequer entrando no decorrer da partida. Como você teve essa opção, no que vem se dando, no que você tem se baseado nessa escolha pelo atleta não estar entrando, não estar acionando ele nos jogos? Foram circunstanciais, foram situações que imaginávamos um outro contexto para as alterações que fizemos. O Kaique, ele vem sim tendo oportunidades, ele sabe o quanto eu pego no pé dele em determinadas situações que nós precisamos que ele ainda ganhe um pouquinho mais, mas ele tem evoluído e é um jogador que me agrada e que com certeza ainda será aproveitado nesse processo. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Logo após o pênalti perdido, pelo menos ali da tribuna, eu tive a sensação de que o Yuri Alberto ficou um pouco ansioso para querer dar uma resposta logo, marcar o gol dele. Eu queria saber se no intervalo teve alguma conversa especial que você teve com ele para ele não sentir tanto o pênalti perdido. E se você planeja ter uma conversa com ele ao longo da semana por conta dessa escolha dele em um jogo tão importante, tão decisivo para a equipe. Obrigado. Olha, assim, o primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água, alguma coisa assim, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação, inclusive foi a primeira pergunta, se não me falha a memória, que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.